primeiro título, né? Equações do primeiro grau com uma incógnita. A gente tá mudando um pouquinho os nomes, tá? Mas a gente falou sobre expressões algébricas, né? Que são expressões com letras. Falamos sobre equações, que são expressões com letras, mas que precisa ter um sinal de igual, né? E por ser uma expressão com letras, é algébrico também, mas essa associação vocês precisam fazer, que uma coisa tem a ver com a outra, a gente não mudou o assunto, a gente só está complementando um assunto ao outro. Quando a gente troca o nome, a gente só está complementando uma informação. Então, expressões algébricas, em geral, são cálculos com letras. Equações são cálculos também, tem letras também, mas precisa ter um sinal de igual que me determina que o que está à esquerda do sinal de igual é realmente igual ao que está à direita, tá? E agora, dando seguimento ao mesmo conteúdo, ainda falando sobre cálculos com letras, né? Que a gente viu ontem, inclusive, equações do primeiro grau com uma incógnita. É um complemento. Alguma coisa vocês já viram um pouco, nós mudamos o vocabulário e aqui eu vou mostrar como determinamos os valores das incógnitas, tá? Olhem comigo aqui então. Uma equação de primeiro grau com uma incógnita é qualquer equação que pode ser escrita na forma ax mais b igual a zero, já vou explicar, em que x é uma incógnita e os coeficientes a e b são números racionais e com a diferente de zero. Desculpa, aqui eu falhei. Com a, quem é o a? O coeficiente a. Ele tem que ser diferente de zero, tá? O que eu quero dizer com esta frase, gente? Uma equação escrita na forma ax mais b igual a zero. Eu quero dizer que o formato da equação é um número com uma letra e um outro número, e isto somado, subtraído, ou subtraído, isso aqui a gente coloca adição, porque vocês sabem que quando eu tenho um número negativo, nada mais é que a adição de um número negativo. Isso a gente já viu lá nos números inteiros. Mas podemos rever isso também. Mas, de um modo geral, quando eu falo que o formato é ax mais b igual a zero, eu quero dizer que o a é um coeficiente, é um número. Ah, mas só tem x. Se só tem x, a gente sabe que o coeficiente vale 1. Se tem 2x, eu sei que são 2 vezes o x e o meu coeficiente a, ou seja, o número que está acompanhando a letra seria 2. Essa que é a ideia aqui que está querendo colocar. E um coeficiente b sem incógnita. Então, quer dizer que eu vou ter um cálculo aonde um dos termos tem letra e o outro não. E isso tudo, essa soma ou subtração, vai ser igualada a alguma coisa que pode ser o zero, tá? Lembrando que para ser uma equação de primeiro grau, o coeficiente a, ou seja, o número que está junto ao x, a incógnita ou qualquer outra, né, incógnita, não pode ser zero. Então, tem que ser ou 1x, 2x, ou frações, ou números decimais. Isso pode ser qualquer coisa, desde que não seja zero. Qualquer coisa não, qualquer número, desde que não seja zero, tá? Seguindo, então. E mais uma observação. Números racionais, aqui faltou um acento, depois eu conserto. Números racionais, o que são números racionais? Vocês já aprenderam isso, né? Racionais são qualquer número inteiro, natural, fração, decimal, tá tudo dentro dos racionais, né? Isso? Vamos lá, então. Exemplos. Exemplo A.
2x menos 4 igual a 29. Observem o formato disso, ó. Eu tenho um número com incógnita, tenho um número sem incógnita, porém aqui é uma subtração, não obrigatoriamente uma adição, e tenho alguma coisa depois do sinal de igual. Então, isso aqui é uma equação de primeiro grau, tá? E aí, identificando x é a nossa incógnita, o a, o coeficiente a é o 2, né? Que são 2x, e o coeficiente b é menos 4, um 4 negativo, tá? Então, aqui eu só estou identificando as informações. Neste caso aqui, ó, percebam que nós temos uma fração menos a sétimos mais 1,5 igual a 20. O formato está parecido com o que está aqui. Existe uma letra com números? Sim. Existe um número sem letras? Sim. E existe algo depois do sinal de igualdade? Sim. Portanto, a incógnita é o A. O coeficiente A é menos 1 sétimos. Por quê? Porque se eu multiplicar menos 1 sétimos por A, me leva a menos A sétimos, tá? É importante ter essa percepção. Podemos esclarecer melhor também, se for necessário. E o coeficiente B é 1,5, né? É um número com vírgula, mas também é um número. Podemos considerar também, tá? Agora aqui, ó, resolução de equações do primeiro grau com uma incógnita. O que nós vamos fazer aqui? Para resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita, ou seja, determinar o número que podemos substituir a incógnita para tornar a sentença verdadeira. Isto é resolver a equação, tá? Determinar o valor da incógnita. É assim que a gente vai resolver a equação. Então, para resolver a equação, nós vamos utilizar o que a gente aprendeu até agora. O que aprendemos de equações equivalentes, princípios de equivalência, de igualdade, né? Eu repeti aqui que aprendemos, né? Então, dá pra gente consertar isso aqui também. Desculpa, mas quando eu faço na pressa, acaba tendo alguns... Não deu tempo de conferir. Mas, então, a ideia aqui é utilizar as regras que a gente já viu para resolver, então, esta equação do primeiro grau com uma incógnita. Como vamos fazer isso? Observe como podemos resolver a equação. 6x menos 3 igual a 16 é a equação que a gente tem. Ó, eu tenho 6x menos 3 e estou dizendo que isto é igual a 16, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? O que eu estou fazendo aqui? 6x menos 3, eu estou acrescentando 3 ao lado esquerdo do sinal de igual e acrescentando 3 ao lado direito do sinal de igual. O que é isso? Aplicando o princípio aditivo, adicionamos 3 aos dois membros da equação. Isso é o princípio aditivo que a gente viu numa aula, algumas aulas passadas já, né? Não lembro agora exatamente qual delas, mas não faz muito tempo. Aplicando esse princípio, o que a gente está fazendo? A gente está conseguindo fazer com que... é importante que vocês entendam, tá? O nosso objetivo aqui é chegar a uma equação equivalente, aonde o x fique sozinho em um lado do sinal de igual e temos um valor definido do outro lado do sinal de igual. Geralmente, x à esquerda ou a incógnita à esquerda e o resultado à direita, tá? Só que para que eu consiga fazer isto, para que eu consiga isolar esse x, deixar ele sozinho, eu preciso usar as estratégias que eu aprendi até aqui. E uma delas é aplicar o princípio aditivo. Sempre que eu adiciono algo do lado esquerdo do sinal de igual da equação, preciso também acrescentar algo do lado direito
do sinal de igual da equação. Por que que eu usei mais 3? Porque no momento em que eu usar mais 3, eu estarei anulando este menos 3. E por consequência, o 6x vai ficar sozinho. Por isso a gente usa o mais 3, tá? Botei mais 3 à esquerda do sinal de igual, preciso colocar mais 3 à direita do sinal de igual. Como é que ficou? 6x, porque menos 3 mais 3 fica 0. E 19, porque 16 mais 3 resulta em 19. Terminou aqui? Não, não terminou. O x ainda está acompanhado do 6, que está multiplicando ele. Agora, pensando nesta ideia de deixar o x sozinho, o que eu posso fazer para deixar ele sozinho? Eu posso usar o princípio, aplicando o princípio multiplicativo. Por que multiplicativo? Porque o 6 está multiplicando por x e eu, sendo assim, se eu somar ou subtrair alguma coisa, não vou eliminar esse 6 deste lado aqui. Então, qual é o número que eu posso multiplicar 6x que vai ficar o x sozinho? O x sem nada, né? A incógnita sozinha. Então, aplicando o princípio multiplicativo, multiplicamos os dois membros, ou seja, a esquerda e a direita do sinal de igual, que é a nossa referência, por quem? Por 1/6, né? Olhem aqui comigo, ó. Se eu multiplicar 1 por 6x, fica 6x. E dividido por 6, eu resulto em x. Ou posso simplesmente cancelar os 6 dessa multiplicação e tenho como restantes, como resultado, o x. E aí, o que resultou aqui para mim? O x ficou sozinho, que era o que eu queria, e x é igual a 19/6. Percebam que tudo isso que a gente fez nos trouxe uma equação equivalente a 6x menos 3 igual a 16. E aqui está dizendo que x é igual a 19/6, ou seja, que x vale 19/6. Se eu pegar esse 19/6 e substituir o x aqui em cima, com certeza 6x vezes 19, aliás, desculpa, 6 vezes 19/6 menos 3 vai resultar em 16, tá? Isso seria praticamente uma prova real. Dá para fazer? Dá para fazer. Vocês podem fazer para garantir que esteja correto, tá? Aí agora, só para finalizar essa explicação, tá? Aplicando a ideia do conjunto universo que nós vimos também, se nós considerarmos o conjunto universo dentro do conjunto de números racionais, o que isso quer dizer? Que o conjunto universo, ou seja, o resultado, o valor para x, está dentro do conjunto de números racionais. O que eu quero dizer com isso? Pode ser fração, pode ser números racionais, eles incluem os números naturais e os números de fração, né? Então, se nós considerarmos que este conjunto universo é um conjunto dentro do conjunto de números racionais, geralmente alguns problemas, alguns livros, eles trazem essa aplicação, esse formato, né? O que isso quer dizer? Que U é igual ao conjunto dos números racionais. Lembram que Q é os números racionais, isso vocês já viram, mas a gente não trabalha muito, mas é importante a gente lembrar disso, tá? Então, o que isso aqui está dizendo? Isso aqui, U igual a Q, diz que o conjunto universo, ou seja, a solução desta equação, está dentro do conjunto dos números racionais. É isso que U igual a Q está dizendo, tá? E aí, então, só para observar, aqui estamos considerando, então, U igual a Q e 19/6 é solução.
Se o conjunto universo estivesse determinado como sendo um conjunto de números naturais, por exemplo, U igual a N, a gente não poderia considerar esse resultado como correto. O que é um número natural? Um número natural é um número inteiro positivo, né? Inteiro pode ser negativo ou positivo, e o natural são os inteiros, porém somente positivos, né? São as características. Os livros usam muito essa nomenclatura, inclusive para a gente memorizar a ideia dos conjuntos de números, tá? Mas o foco aqui não é esse. Eu só complementei porque o livro fala e a gente precisa recapitular. Mas o foco aqui é a resolução, é encontrar a resolução, né? Encontrar o conjunto universo para esta equação, que é 19/6, tá? E aqui na sequência eu coloquei alguns exercícios, eu quero que vocês tentem desenvolver. São aqui para determinar as equações, e neste exercício é de novo as interpretações que eu quero que vocês cheguem a uma equação. Então, esse exercício pede, em cada item, escreva uma equação que represente o problema apresentado e, em seguida, determine o valor da incógnita. Ou seja, primeiro vocês vão descobrir que equação é essa e depois vocês vão me dizer quanto vale a incógnita. A incógnita vocês que vão escolher, se querem usar X, A, B, C, fica a critério de vocês. Mas vocês vão ter que montar um cálculo com letras que tem um sinal de igual, baseado na interpretação da questão A e da questão B. São duas questões em cima disso, tá? Por hoje, então, era isso, gente. Agradeço de novo a atenção de todos e tendo ainda alguma dúvida, por favor, me pergunte e a gente volta a conversar sobre este assunto. Um abraço a todos e até a próxima aula.